E aí, só filé ou só pepino, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o irmão do osciloscópio, que é o multímetro. Deixei o caminhão passar aqui agora para nós continuar o vídeo. Eu sei que muitos não conhecem o osciloscópio, estão querendo conhecer o osciloscópio, mas o multímetro, seu irmão, é o cara que veio, que todo mecânico conhece, né? Então nesse vídeo eu vou falar sobre as escalas que o multímetro deve ter para que a gente consiga fazer os diagnósticos na injeção eletrônica, para que a gente consiga fazer diagnósticos avançados com o uso do multímetro. Muitas vezes o cara pensa que o diagnóstico avançado é só quem trabalha com osciloscópio, mas não. Se você dominar, se você souber utilizar bem o multímetro, você também vai conseguir fazer diagnóstico avançado com ele. É claro, tem algumas coisas que o multímetro não faz, que o osciloscópio faz, como interpretar uma falha do motor, uma falha mecânica, por exemplo. Então, eles são irmãos e assim como todo irmão nenhum é igual ao outro, né? Então eu trouxe aqui 3 multímetros diferentes. Um é modelo automotivo, que custa aí em cerca de R$400 mais ou menos, e tem outros 2 multímetros que são mais simples, que custam aí na faixa de R$100. Então o multímetro é uma ferramenta barata que a gente pode ter na oficina e nos ajuda muito no nosso dia a dia, ok? Pergunta, Abel, qual é a melhor marca de multímetro? Cara, hoje tem a Minipa, que é uma das marcas mais conhecidas no mercado hoje, mas hoje assim, qualquer multímetro ele é bom, vamos dizer assim, né? Tem os amarelinhos, que eu acho que toda oficina tem aquele amarelinho, é o bem simplesão. Ele tem um prazo de validade de alguns meses, né? Agora a grande maioria dos multímetros ele tem uma certa precisão, acabou a bateria, coloca outra bateria, ele tá funcionando de volta. Então não tem muito esse negócio de marca não, beleza? O que importa é ele ter as escalas, que é as escalas que nós vamos falar aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, a escala mais conhecida por todo mundo, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui umas canetas, é a minha tensão contínua, né? Então a tensão contínua tem essa característica de ela ter o V com os tiozinhos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, nesse multímetro aqui a gente consegue ver, ó, um traço e 3 tracinhos. Então essa aqui é a da tensão contínua. E a outra, o V com o tio, é a tensão alternada. Então assim, muitos multímetros têm a tensão alternada, só que a gente não consegue utilizar. Por exemplo, esse aqui, ó, ele tem a tensão alternada de 200 a 500 volts. Então essa escala aqui, ó, a gente vai usar para quando fazer um teste de casa mesmo, da tomada de casa, né? Então esse outro aqui, ó, como ele é uma escala automática, daí ele já vai ter uma tensão menor, e daí a gente vai conseguir utilizar, ok? Abel, tô começando agora e eu não sei qual o multímetro que eu utilizo, o meu primeiro multímetro. Então, se é o teu primeiro multímetro, eu recomendo você comprar um multímetro que tenha as escalas escritas, que não seja uma escala automática como esses 2 modelos aqui. Se o teu multímetro ele tiver uma escala como esse aqui, ó, por exemplo, vai ter ali a escala de onde ela tá aqui, ó, 2000M, tá? Então 2000 milivolt é a escala que a gente vai utilizar para testar sonda lambda, por exemplo, né? Porque a sonda lambda vai até 1000 milivolts. Então a gente, quando a escala ela não é automática, a gente sempre vai colocar em uma escala maior do que a gente vai testar. E a grande maioria dos testes a gente coloca aqui, ó, em 20 volts, tá? Em 20 volts é onde a gente consegue fazer todos os testes. Então, se você por acaso trabalha aí na linha diesel, né, que tem 24 volts, então você já teria que usar a escala aqui, ó, de 200 volts contínua, tensão contínua. A tensão alternada a gente vai utilizar para sensor de rotação, por exemplo, né? Então a escala alternada
a gente não utiliza muito no dia a dia, mas se tiver uma escala que ela seja baixa, né? Baixa escala, daí sim eu consigo utilizar. Então vamos colocar aqui em verde aqui, ó, as escalas em que a gente mais vai utilizar no nosso dia a dia, ok? Depois disso, tem as escalas assim que são praxes, né? Como a teste de resistência. Então, lembrando, toda vez que a gente for testar a resistência de algum componente, esse componente ele deve estar desligado do conector, ok? Então, o que o meu multímetro faz que o osciloscópio não faz? O teste de resistência, tá? O osciloscópio não faz teste de resistência e por isso que a gente não pode deixar o multímetro de lado, beleza? O teste assim que eu mais utilizo, tá? No multímetro é a frequência e o ciclo Dutt. Então, o que acontece? Às vezes, você tem a nomenclatura de HZ, né, no teu multímetro. Então, por exemplo, esse aqui foi o meu primeiro multímetro que eu comprei. Esse aqui não tem a escala de frequência. Então, depois eu comprei esse outro aqui com a escala automática só por causa da escala de frequência, tá? Porque a gente utiliza, faz vários testes na escala de frequência. E também o ciclo Dutt. Às vezes o ciclo Dutt ele não vai estar dizendo como esse aqui, ó. Ele não diz Dutt, não está escrito Dutt. Ele pode ter no multímetro porcentagem. Então toda vez que tiver porcentagem, você sabe que está se referindo ao ciclo Dutt. Então essa aqui são duas escalas assim muito importantes que a gente utiliza no dia a dia. Então, voltando aqui um pouquinho, resistência, tudo, né? Tudo a gente no carro pode testar resistência, lembrando sempre com o conector desligado. Frequência, frequência, cara, eu vou ter aqui no aquecimento da sonda, eu vou ter uma frequência no corpo, eu vou ter uma frequência no sensor de rotação, CKP, eu vou ter uma frequência no CMP, eu vou ter, que é o sensor de fase, eu vou ter frequência em qualquer sinal PWM, Pulse Width Modulation, que é uma modulação por pulso. Então a gente utiliza a frequência muito mesmo. Dutt, um dos principais testes é no corpo de borboleta, onde eu tenho que analisar o ciclo Dutt do corpo de borboleta, beleza? Assim também como é meio que um irmão do outro, assim, tá? A frequência e o ciclo Dutt. Por quê? Só para você entender. Digamos que eu tenha uma onda quadrada. Então eu vou desenhar aqui uma onda quadrada, assim, ó. E ela vai. Então, o que é a frequência? É um ciclo completo. Então, daqui até aqui eu tenho uma frequência. O que é o ciclo Dutt? O ciclo Dutt é o quanto do tempo em percentual essa frequência fica negativa ou positiva. Então, exemplo, aqui se eu olhar assim, vamos, só para não colocar um número redondo, 55% do tempo ela fica um Dutt negativo. E para fechar os 100% da frequência, então eu posso dizer que aqui, daqui até aqui, 45% do tempo ele fica um Dutt positivo, tá? Então, o Dutt é a soma do Dutt negativo com o positivo, que é a frequência. Então, observa que tem aí uma semelhança entre os dois, assim, por exemplo. Então, o Dutt do aquecimento da sonda lambda, por exemplo, ela fica 90% aproximadamente negativo e 10% positivo. Alguns PWM, vamos dizer aqui outro, o variador de avanço, por exemplo, ele tem um ciclo Dutt basicamente 50% negativo e 50% positivo. Então a gente utiliza bastante
o ciclo DUT. Tem outra escala que é legal também, né? Muitos multímetros têm, que é a temperatura. Então, às vezes, por exemplo, que eu quero testar a temperatura de um radiador, ou a temperatura de uma mangueira, ou até mesmo comparar a temperatura que está me informando no painel com a temperatura do motor, eu posso utilizar a escala de temperatura no multímetro também. Aqui, deixa eu ver aqui nesses multímetros, ó, esse aqui tem a escala de temperatura, esse aqui já não tem a escala de temperatura, esse aqui também já tem a escala de temperatura. Qual a diferença entre... Opa, vai explodir? Vai explodir? Ele faz... Não vai explodir não, fica tranquilo. Ele faz isso porque quando ele não está recebendo nenhum sinal, né? Então ele está querendo desligar. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre esses multímetros aqui? Que esses dois aqui são multímetros comuns, né? E esse multímetro aqui já é para a linha automotiva, então já é um multímetro que tem as escalas automotivas, como a escala de milipulse. Opa, dei uma babada aqui agora que foi a coisa mais linda. Que nojo. Como tem a escala aqui, ó, de milipulse, MS Pulse, é uma escala bem importante também. MS Pulse, para que serve essa bagaça? Cara, serve para você testar bico injetor. Então, se eu quiser, por exemplo, ver o pulso do bico injetor, então eu posso, por exemplo, pegar a bobina, o tempo de carga da bobina, como também consigo testar a válvula canister, o tempo em que a válvula canister fica aberta. Então é uma escala assim que às vezes eu não quero, por exemplo, eu não quero entrar com o meu scanner aqui para ver se o carro está no álcool ou na gasolina. A gente vê isso através do tempo de injeção do bico injetor. Então eu boto o meu multímetro lá no bico, eu já consigo ver se o carro está usando álcool ou a gasolina, por exemplo, tá? Então é uma escala assim que a gente utiliza bastante no multímetro. E por último, uma escala também clássica, né? Que é a amperagem, é o consumo de corrente. Fiz aqui, circulei, deixa eu circular em verde, que é o consumo de corrente. Então, alguns multímetros, por exemplo, vai me dar o limite de testar até 10 amperes, outros vai me dar o limite de testar até 20 amperes. Então, esse aqui é o teste que daí a gente tem que mudar a ponta de prova de posição, né? E também fazer uma ligação em série. Ok? Então, essas aqui são as escalas. Então, o que você tem? Duas alternativas, vamos dizer assim, tá? Você pode comprar alguns multímetros mais barato, mas que cada um tem uma escala, como eu fiz no caso desses dois aqui, ó. Eu comprei esse, depois eu comprei esse por causa de frequência. Como você já pode também partir para um automotivo e já ter todas as escalas ali inclusa, né? Então, basicamente é isso. O que esse aqui tem de diferente automotivo? Ele vai ter essa escala aqui, ó, de RPM, que eu ligo uma ferramenta no cabo de vela e ele consegue calcular também o RPM do carro. Utilizamos, mas não é muita coisa assim que a gente utiliza. Digamos, o carro chegou sem funcionar na oficina. Eu quero ver se está dando pulso na bobina, eu coloco nessa escala de RPM, né? Ou senão eu coloco na escala aqui, ó, de frequência para testar o meu sensor de rotação. Então, basicamente é isso. Aqui na parte de baixo do multímetro sempre vai ter o COM, né? O COM de comum é onde a gente vai ligar o quê? Deixa eu ligar nesse aqui, ó. Onde vai ligar o preto. Sempre liga o preto no comum. E o vermelho é onde a gente vai utilizar ou aqui na outra ponta para fazer o teste do consumo de corrente, beleza? Se você quiser, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado falando sobre como que usa aqui as escalas, como que usa no multímetro. Se for interessante para vocês aí, posso fazer um vídeo falando sobre isso, então deixa aqui nos comentários o que você gostaria de aprender. Deixa para mim uma sugestão, eu leio todos os comentários sem exceção, beleza?
Tamo junto nessa caminhada. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal. Espero ter, com esse vídeo, contribuído um pouco mais aí com o teu crescimento dentro da oficina. E tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo.